trazer ele aqui, né, para a nossa tela para a gente conversar agora. Fábio Coelho, que é presidente executivo da AMEC, chegando aqui também para falar mais sobre este assunto de Americanas com a gente. Fábio, em primeiro lugar, bom dia. Primeira vez que falamos este ano. Feliz 2023 para você. Obrigada por aceitar o nosso convite para falar sobre este assunto. Satisfação estar aqui com você, Paula, Felipe, mais uma vez aqui batendo papo. Obrigada. Fábio, eu queria entender, né, em primeiro lugar, eu sei que vocês até li aqui uma matéria ontem falando que a AMEC está aí acompanhando de perto todo esse desdobramento sobre este caso, né? Queria entender um pouco mais, repercutir essa questão com você, os reflexos, na verdade, que este fato pode acabar trazendo para o mercado de capitais. Acho que esse é um ponto principal, essa preocupação em relação à confiança do investidor para o mercado de capitais. Como que você vê, né, toda esta situação da varejistas e que pontos, né, quais pontos você poderia destacar aí para a gente sobre essas inconsistências no balanço de Americanas? Perfeito, Paulo. Eu acho que eu começo aqui dizendo que a AMEC recebeu com bastante perplexidade, aqui essa foi a palavra que a gente usou, as primeiras notícias. A gente acabou soltando uma nota na manhã de quinta-feira da semana passada, que parece que já faz ali 6 meses que a gente está discutindo esse assunto, né? E certa vez eu ouvi uma frase que a gente tem usado aqui com bastante frequência nos últimos dias, de que a intensidade da crise se mede exatamente pela velocidade com que as notícias ficam velhas. Então, tudo que a gente discutiu na quinta e na sexta-feira da semana passada, parece que, enfim, notícia velha, a gente já está seguindo outro caminho aqui do ponto de vista de discutir lojas americanas. Se num primeiro momento a gente estava falando de falta de transparência, de que as primeiras manifestações foram atribuladas, as notícias, o call privado que foi feito na quinta, enfim, tudo isso ficou no passado e o mercado hoje trabalha com uma probabilidade muito grande, eu serei cuidadoso a ponto de não ser taxativo, de dizer que é uma fraude de dimensões monumentais, mas temos vários e muitos elementos que assim caracterizam essa crise de lojas americanas. Tá? É óbvio que todos os instrumentos e instâncias de governança precisam mais do que nunca agora se manifestar. A gente está falando e falou aqui ao longo dos últimos dias sobre o papel da auditoria independente, se pegou, se não pegou, mas fato é, né, que quem tem condição agora de avaliar isso tudo é o regulador, CVM, que já abriu vários processos aqui que está analisando, e obviamente as instâncias internas, o próprio comitê independente vai ter que vir a público para fazer uma manifestação um pouco mais contundente, para minimamente acalmar aqui o espírito do investidor, que já foi lesado em várias instâncias. A gente pode comentar isso aqui no nosso bate-papo aqui nas próximas perguntas, Paulo. Ô Fábio, bom dia, Felipe falando aqui. A AMEC justamente tem um olhar um pouco mais aprofundado para o acionista minoritário e pela preservação de um bom ambiente ali do mercado de capitais. A gente está vendo uma grande disputa, até mesmo judicial, entre Americanas, grandes bancos, grandes instituições, credores gigantescos, e o acionista minoritário fica naquele meio do fogo cruzado. Queria saber como que você está avaliando essa situação para o investidor minoritário, o que pode ser feito, quais as consequências, quais os reflexos, como que fica a questão do minoritário em meio a esse fogo cruzado todo? Maravilha, Felipe. Importante a gente dizer que investidores minoritários, eles têm diferentes matizes e tamanhos aqui no Brasil, e a gente tem até este momento, e eu vou ressaltar isso aqui para fazer o disclaimer, como eu disse, as notícias, a gente está sendo engolido pelo noticiário, mas com as informações que estão disponíveis até este momento, a gente pode dizer que os investidores já foram prejudicados naturalmente pela queda do valor da companhia, né, cotação em bolsa. Isso é fato, enfim, a gente não tem, obviamente, só faz aqui agora a dimensão de acompanhar a extensão disso. Então esse aqui é uma primeira linha onde os investidores já foram prejudicados. E se a gente olha os cenários que estão sendo desenhados daqui para frente, uma possível entrada com recuperação
judicial, famoso RJ aqui, né? Isso faz com que o mercado também discuta a possibilidade aqui de uma capitalização da companhia, e isso teria uma outra consequência de prejudicar investidores, porque possivelmente os minoritários seriam diluídos de sua participação na companhia, então já foram prejudicados pela queda da cotação em bolsa, seriam prejudicados por uma eventual diluição. E a gente está aqui ansioso para saber os próximos passos. A gente tem alguns cenários com os quais a gente trabalha aqui do ponto de vista de investidores institucionais. Em outras crises dessa natureza, os investidores acabam seguindo uma linha de reparação de danos. Então, a Americanas, como é uma companhia listada no segmento do novo mercado na Bolsa, ela tem no seu estatuto a famosa cláusula arbitral, que diz que eventuais embrólios que existam entre investidores e acionistas e a companhia precisam necessariamente serem tratados no âmbito da arbitragem, na câmara que existe dentro da B3. Então, os investidores trabalham com essa possibilidade. É óbvio que a gente tem parte das ações negociadas pela Americana fora do Brasil, os detentores de ADR. Isso tem uma outra consequência que a gente já viu em casos como Petrobras e etc., de quem comprou ações da companhia fora do Brasil, eventualmente podem buscar essa reparação de dano por meio de uma class action nos Estados Unidos. Somente os detentores de ADR. Então, isso aqui gera uma nova apreensão sobre uma possível penalização terceira aqui para os investidores, de que eventualmente uma class action que seja levada fora do Brasil, eventualmente não abarcaria proteção para os investidores locais. Então, são as possibilidades com as quais a gente está trabalhando nesse momento, Felipe. Fábio, eu queria inclusive, né, já que a gente está falando aí dos investidores minoritários, que na verdade a MEC está com esse foco aí principal em entender, né, trazendo realmente essa visão para esses investidores, a gente vê que desde que esse assunto veio à tona, muita gente ali preocupada e muita gente fez críticas, inclusive ali uma falta de transparência, vamos dizer assim, até do próprio ACO, do Sérgio Rial, e não ter feito este comunicado aberto, né, inclusive para os investidores minoritários. Foi feito primeiro ali, as explicações foram feitas ali numa teleconferência privada, a gente estava aqui acompanhando, a gente foi em tempo real trazendo todas as falas, as aspas do Sérgio Rial aqui para os nossos telespectadores, e muita gente no nosso chat, inclusive, ficou ali muito preocupado. Por que não fez isso abertamente para todos os investidores, né? Não só para essa teleconferência de forma privada, com um limite ali de acesso. Eu queria entender um pouco da sua visão sobre como que você vê toda a postura, né? Inclusive, agora a gente já tem um novo CEO aí nomeado para Lojas Americanas, mas a postura do próprio Sérgio Rial, se você acredita que realmente faltou essa transparência ou foi feita de uma forma correta? Paula, é extremamente difícil e complexo para quem está do lado de fora saber quais de fato são as informações que ele mesmo detém dentro da companhia, considerando o período que ele acabou ficando por lá, né? O que eu costumo citar isso aqui em manifestações públicas, né? Quer dizer, os investidores trabalham também com expectativas, estão olhando duas casas na frente, estão fazendo seus cenários, né? Principalmente aqueles investidores que têm uma posição de mais de longo prazo. Então, é óbvio, muito natural, né, imaginar, quer dizer, por um caminho de que, de fato, os executivos e nem todos os profissionais da companhia sabem de fato o que está acontecendo. Pode parecer uma certa ingenuidade nesse momento, mas a gente precisa ser cuidadoso o suficiente e, obviamente, novas respostas precisam ser dadas. Por outro lado, se a gente for numa possibilidade de caminho de fraude, etc., as instâncias de governança precisam, obviamente, virem a público para fazer essas manifestações e o próprio regulador, a CVM, vai também ter o devido processo legal de ampla defesa para garantir, obviamente, que existam indícios de fraude. E essas informações, Paula, são também muito importantes para processos, obviamente, de reparação de danos que se coloquem na sequência, para saber se houve efetivamente uma falha operacional de alguma natureza, se houve fraude no sentido de que executivos, profissionais da companhia sabiam das consequências, não levantaram a mão, não foram diligentes, etc. Eu coloco isso, mais uma vez sublinhando, de conjecturas neste momento, com as informações oficiais que já foram disponibilizadas, porque daqui para frente o noticiário vai ficar ainda mais acelerado em busca dessas respostas efetivamente para acalmar os ânimos aqui dos investidores, Paula.
Com certeza, Fábio. Ô Fábio, uma última pergunta aqui da minha parte é o seguinte, queria saber sua percepção, né, sobre próximos passos. A gente está vendo muitos investidores, empresas também, podendo recorrer a processos, né, judiciais. Sabe se os fundos podem entrar com processo contra os administradores ou contra a própria companhia, a própria Americanas? E aí, sobre, de repente, uma velocidade desses processos, se você acha alguma coisa mais rápida aí para os detentores dos bonds da empresa, como é que você avalia essa questão mais judicial? Felipe, eu vou me embasar não neste caso, mas em casos passados que a gente acabou vivenciando por aqui. Eu acabei citando alguns e vou retomar aqui, por exemplo, o caso do que aconteceu com Petrobras e enfim, outras crises. Aí sim eu posso dizer, e fraudes que aconteceram no mercado brasileiro, né, de que um processo muito natural, e eu já citei aqui, é o caminho da arbitragem, porque ele já existe em cláusula no estatuto da companhia como foro adequado para discussão dessa natureza. É óbvio que alguns outros investidores preferem seguir diretamente em processos judiciais, mas é muito provável que os próprios juízes aloquem o foro adequado como sendo arbitral para fazer essa discussão. Então, esse possivelmente deve ser o caminho adotado por investidores locais, tá? Mas eu citei aqui também a possibilidade de investidores internacionais que compraram ações da companhia fora do Brasil, né? Eles têm outras possibilidades ali no cinto de utilidades que não existem para os investidores locais. E eu citei aqui o caminho da class action. Então, mas imagina, né? O processo arbitral, ele não é barato e disponível para investidores menores, mas existe a possibilidade desses investidores se combinarem entre si, eventualmente para buscar ali um processo de reparação. Mas percebam, até para fazer isso eles precisam de informação, para fazer alegação, para juntar, enfim, provas. Nos Estados Unidos eles chamam essa fase do processo judicial do discovery, né, o discovery de provas, e precisam levantar documentos e etc. Então, portanto, eu vou concluir aqui dizer que parece ainda, a despeito aqui de algumas movimentações sobre a liquidez, processos judiciais mais curtos ou entrada aqui do ponto de vista de liquidez, mas o processo de reparação de dano, ele não tem essa velocidade que a gente está trabalhando aqui em dias e em horas. A gente vai efetivamente precisar de conclusões um pouco mais substanciais para subsidiar um pouco essa movimentação aqui dos institucionais. Tá certo. Ô, Fábio, só para a gente encerrar, né, a minha última dúvida aqui, minha última pergunta para você, só olhando aqui, porque eu estava olhando no nosso chat, e desde o primeiro dia, né, que esse assunto veio à tona, principalmente sobre essa prática aí do risco sacado, que pode também ser utilizada por outras varejistas, que parece que realmente é uma prática até utilizada aí, né, eu queria entender, pensando, né, nessas dúvidas que muitos deixaram aqui no nosso chat, como que você vê exatamente se isso pode ser usado aí por outras varejistas, pode trazer, a gente vê que algumas já tiveram impacto negativo nos últimos dias, mas a cabeça do investidor, né, muito investidor ali receoso exatamente, até que ponto esse risco sacado, ele pode ser usado como uma manobra para esconder algo, ou realmente ele pode ser utilizado ali como uma possibilidade até para a empresa, né, pagar o seu credor através do banco e não trazer danos exatamente para o caixa da empresa. Ficou muita dúvida, acho que para muitos investidores, em relação se é legal usar esse tipo de manobra ou não, se seria arriscado também para outras varejistas que utilizam do risco sacado na sua contabilidade. Legal você fazer essa pergunta, Paula, porque há alguns anos, então isso não é novo, a própria CVM já emitiu uma orientação para o mercado sobre como proceder do ponto de vista de contabilização dessas operações. Então já existe uma orientação do regulador que certamente vai se valer agora de processos de fiscalização, de auditoria, de investigação para caracterizar esses aspectos. Mas eu me coloco numa situação, por exemplo, de um agente de governança de outras companhias do setor. Se eu estou num comitê de auditoria, se eu sou um conselheiro. Então, ao primeiro sinal de fumaça aqui num concorrente, certamente eu convocaria uma reunião e faria uma avaliação, como a gente já vê que está acontecendo. Vocês mesmos anunciaram aqui que outras companhias já estão vindo a público dizer, olha, fizemos aqui diligência, não estamos sobre a mesma égide, etc, etc. Eu acho muito natural isso acontecer, mas é óbvio que do ponto de vista do investidor ele fica receoso, motivo pelo qual informação e comunicação tempestiva terão um valor ainda mais alto nestes momentos de crise, Paula.
Fábio, bom, ficaríamos aqui debatendo este assunto por muito tempo, afinal são muitas dúvidas mesmo, mas eu quero agradecer, obrigada pela sua presença, é sempre um prazer recebê-la aqui na BMC News. Prazer enorme estar com vocês aqui, obrigado Paula, obrigado Felipe.